Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Renata e você está no canal Renata Amigurumis. Eu faço crochê desde os 10 anos de idade, amigurumis desde 2015 como renda extra. Eu posso ajudar você a aprender essa arte linda e lucrativa. Se esse é o seu objetivo, fica aqui comigo, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho das notificações, pois amigurumis perfeitos, com ótimo acabamento, para que você tenha uma agenda lotada de encomendas, você aprende com quem tem mais de 35 anos de experiência com agulhas e linhas. Conte comigo! É um polvo que enquanto você vai crochetando ele, você já vai colocando os tentáculos, não precisa de costura no final. Olha que maravilha, que bênção, gente! Você faz rapidinho isso daqui. Para fazer essa aula do polvinho sem costura, eu vou usar o fio barroco 4, que é Tex 590. Quem não souber o que é Tex, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link da aula que eu fiz sobre Tex. Eu vou usar fiozinho preto, no caso esse daqui é o fio Cleia, Cleia 1000, para fazer o bordado do olhinho da boca. Essa agulha aqui eu vou usar para fazer os arremates. É uma agulha de tapeceiro. Uma tesoura para ajudar nos arremates e uma régua para a gente estar medindo o polvinho. E muito importante, o meu pote com fibra. Eu sempre separo um pote com fibra antes de começar qualquer trabalho que eu vá fazer. Como o polvinho é pequeno, tá aqui, ó, o meu potinho com 100 gramas de fibra. Quando o trabalho é maior, eu separo um potinho maior. Por quê? Porque depois que eu terminar de fazer o meu polvinho, eu sei exatamente quanto de fio que eu vou gastar, quanto de fibra que eu vou gastar, e eu vou conseguir fazer aí um preço justo para o meu cliente e lucrativo para mim. É isso. Eu preparei essa aula com muito carinho e eu espero que vocês tenham uma boa aula. Eu vou começar fazendo um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Fiz 2 correntinhas aqui para iniciar. E aí, eu vou colocar os meus 8 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fechar aqui o meu anel. E já vou marcar aqui a minha carreira. Na minha segunda carreira, eu vou fazer 8 aumentos. Então, no final, eu vou ficar com 16 pontos baixos. Eu já fiz o meu primeiro aqui, no mesmo ponto aqui, eu vou colocar mais um ponto. E assim por diante. Em cada pontinho, eu vou colocar 2 pontos baixos. Terminei, então, a minha segunda carreira com 16 pontos baixos. Agora, eu vou começar a minha terceira carreira. E na terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E no final, eu vou ficar com 24 pontos baixos.
um aumento, um ponto baixo, e um aumento. Na nossa quarta carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento, e no final eu vou ficar com 32 pontos baixos. Então, eu já comecei aqui a minha carreira, já fiz um ponto, né? Vou fazer o segundo. E no próximo, um aumento. E assim, por toda a volta. Eu terminei aqui, então, a minha quarta carreira com 32 pontos baixos. E agora, eu vou começar a minha quinta carreira. E na quinta carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. E no final, eu vou ficar com 40 pontos baixos. Então, aqui, ó, onde tá o marcador, vai ser o meu primeiro ponto. Vou marcar. Dois. Três. E um aumento. Continuo. 1, 2, 3, e um aumento. Eu terminei, então, aqui a minha quinta volta com 40 pontos baixos. E agora, da sexta carreira até a 13ª carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, vão ser 8 carreiras de ponto sobre ponto com 40 pontos. Então, aqui, onde está o marcador, eu já faço o meu primeiro ponto, marco, e aqui eu tô marcando a minha carreira. Agora, se você quiser também marcar a quantidade de carreiras que você vai fazer, o que que eu faço? Eu pego, sabe aquele fiozinho aqui do começo? Eu trago ele aqui para frente, para não precisar usar o marcador, tá? Então, esse fio aqui, eu sempre vou estar marcando as minhas carreiras, né? O término e o começo das minhas carreiras. E esse daqui, eu não vou precisar ficar contando toda hora, porque esse fio aqui depois vai me mostrar quantas carreiras eu já fiz. Depois que eu terminar aqui, vocês vão entender. Então, vamos lá. Ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, por todas essas carreiras aí. Depois que eu terminar, eu volto pra gente começar a diminuir essa cabeça. Eu terminei, então, aqui as minhas 13 carreiras no total e as minhas 8 carreiras ponto sobre ponto. Então, ó, quando eu digo que eu marco com esse fio, é porque eu faço assim, ó. Coloquei aqui e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? E aí, agora que eu terminei, eu não preciso mais desse fio aqui pra fora. Então, eu tiro, vou continuar aqui só com o meu marcador. E agora, eu vou fazer a minha primeira carreira de diminuição, que vai ser a minha 14ª. Na 14ª carreira, eu vou fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, e no final eu vou ficar com 36 pontos. Então, eu venho aqui, ó,
Já começo aqui o meu primeiro ponto, marco. E vou fazer essa sequência por 4 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 pontos. Vou pegar no próximo aqui a alcinha da frente, no próximo eu pego a alcinha de trás e faço a minha diminuição. Agora, nós vamos fazer a nossa 15ª carreira. Na 15ª, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, e depois nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos. E no final, nós vamos ficar com 33 pontos baixos. Então, eu vou começar aqui, ó, meu primeiro ponto. E vou começar aqui a sequência da minha carreira. 2. Fiz a sequência por 3 vezes, né? De 8 pontos baixos e uma diminuição. E agora eu vou fazer aqui, ó, 6 pontos baixos para terminar essa carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu já vou fazer o ponto aqui onde tá o meu marcador, porque eu vou começar a minha 16ª carreira. Na 16ª carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, e depois uma sequência de 3 pontos baixos. No final, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Então, vamos lá. Já fiz um aqui, 2, 3, 4. Terminei, então, aqui a minha sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, e me sobraram aqui, ó, 3 pontinhos. Então, eu vou fazer essa sequência para terminar a minha carreira. E já vou fazer em seguida aqui, ó, o primeiro ponto da nossa 17ª carreira. Marquei aqui. Na 17ª carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, e no final nós vamos ficar aí com 27 pontos baixos. Então, já fiz o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e 8º ponto. Vou fazer a minha diminuição, pegando a alcinha da frente, pegando a alcinha de trás. Agora, nós vamos fazer a 18ª carreira. E nessa carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. No final, uma sequência de 3 pontos. E no final, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Então, aqui, ó, vou começar a minha carreira onde tá o meu marcador. E vou fazer aí os meus 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Alcinha da frente, alcinha de trás.
Terminei aqui a minha sequência e ficaram aqui, ó, 3 pontinhos para terminar essa volta. Então, eu vou fazer aqui esses 3 pontinhos. E já vou, onde tá marcado, começar a minha outra carreira. E na carreira de número 19, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes e vamos terminar a carreira com 21 pontos, tá? Então, já fiz o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Pego a alcinha da frente, pego a alcinha de trás e faço a minha diminuição. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 20. E na carreira de número 20, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, e depois uma sequência de 3 pontos baixos. No final, nós vamos ficar com 19 pontos baixos. Então, aqui, ó, já comecei a minha carreira, já fiz o meu primeiro ponto, e vou fazer agora mais 3, 2, não, já fiz os 4, ó, 4 pontinhos. Aqui agora, eu vou fazer a minha diminuição. Terminei aqui, olha, tá faltando 3 pontinhos, terminei a minha sequência, né, de diminuições. Agora, eu vou fazer os 3 pontinhos restantes aqui. Opa. 2 e 3. E agora, nós vamos fazer a nossa 21ª carreira. E nessa 21ª carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, e depois uma sequência de 6 pontos baixos. No final, nós vamos ficar com 16 pontos. E essa é a nossa última carreira de diminuição aqui da cabeça. Então, eu fiz a sequência de diminuição por 2 vezes, e agora me sobraram aqui 6 pontos, e eu vou terminar essa carreira aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos precisar terminar essa cabeça com 16 pontos baixos, tá? Então, confere e vamos dar sequência aqui na última carreira dessa cabeça. A minha 22ª carreira vai ser de 16 pontos baixos, mas eu vou fazer em BLO. Então, eu vou começar aqui, ó, no meu primeiro ponto ali que tá marcado, e vou pegar aqui, ó, a alcinha de trás. Não precisa cortar o fio, pode continuar fazendo aqui em BLO, não tem problema, tá? Ó, já fiz o meu primeiro ponto. E agora, eu vou fazer 16 pontinhos aqui
em BLO. Eu vou precisar dessas alcinhas aqui para estar fazendo o acabamento do meu polvo. Terminei aqui, então, os meus 16 pontos e agora eu vou cortar o fio pra gente começar a fazer os tentáculos, tá? Nesse momento, você já pode encher o polvinho. Quando a peça tem uma abertura bacana, eu não coloco o enchimento antes de terminar a parte. Por quê? Porque eu tenho medo de crochetar junto com a fibra. Então, acaba ficando um acabamento feio no amigurumi, aquela fibra aparecendo. Então, eu não gosto. Como essa abertura aqui é uma abertura bacana pra gente estar colocando enchimento, vocês viram que eu não fui colocando enchimento enquanto eu fui crochetando. Deixei para colocar no final, tá? Aí, vocês colocam o enchimento aí, como eu sempre digo. Suficiente, gente, nunca exagerado, para não ficar abrindo os pontos aqui e aparecendo aquela fibra, porque fica muito feio, fica um trabalho muito mal acabado quando aparece fibra, tá? Eu vou terminar aqui, depois eu volto pra gente continuar, tá? Voltei para estar fazendo o arremate aqui da cabeça, tá? Pessoal, eu tenho vídeo aqui no canal ensinando como fazer o arremate, tá? Mas é simples. Pula aqui o pontinho que tá marcado, vem pro outro. Ó. E aí, depois, vem aqui. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link da aula que eu fiz, ensinando bem bacana como que você faz para tá arrematando aí as suas peças, tá? Depois que você arrematar, certifique-se que você tem aí 16 pontinhos para você trabalhar, tá? Eu marquei aqui, ó, com o meu marcador o primeiro ponto, para eu não me perder. E se eu contar, eu vou ter 16 pontos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Que é o que eu preciso para a gente continuar aqui agora fazer o tentáculo do polvinho. Depois do arremate, eu vou colocar um pouquinho mais de fibra. Eu tenho um ajudante aqui para me ajudar, ó. Eu vou colocando assim, tá vendo, ó? Para poder ir bem aqui pro começo da cabeça. Isso daqui, gente, tava na minha cozinha, nunca usei, olha aqui. Me falaram que é uma colher. Quem souber para que serve, me fala, porque, gente, é sério. Não dê risada de mim, eu não sei para que serve essa colher, tá? E aí, eu trouxe aqui para me ajudar com os meus trabalhos, porque eu não usava mesmo na cozinha, né? Então. Ó, eu acho que já tá bom, tá vendo? Não abriu aqui, ó, as fibras. Não abriu aqui, ó, os pontos. Tá bem fofinho, bem firminho.
E agora dá pra gente dar continuidade aqui nos tentáculos. Agora, para fazer os tentáculos, eu vou fazer aqui, ó, um anel mágico com 8 pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. 8 pontos baixos. Vou fechar aqui o meu anel mágico. Fechei. Agora que eu terminei o anel mágico com 8 pontos e já comecei aqui, ó, o meu primeiro ponto, eu vou dar continuidade aqui, eu vou fazer 16 pontos baixos, sendo 2 pontos baixos para cada ponto da carreira de base. Aí eu vou ficar com 16 pontos. Só que eu vou fazer isso já fazendo os tentáculos junto e já prendendo na cabeça. Então, como que eu vou fazer? Fiz o primeiro ponto aqui, vou pegar a minha cabeça. Tá vendo que tem um ponto marcado aqui, ó? O primeiro ponto, eu vou começar nele. Então, ó, pego o meu anel mágico, eu já vou passar esse fio aqui pra frente, porque nós vamos trabalhar com ele. Esse daqui é o do início. Cuidado para vocês não pegarem ele, tá? Então, nós vamos fazer ponto aqui e ponto aqui. E eu vou explicar certinho para vocês não errarem. Ó, o anel mágico do lado direito. Vou pegar aqui, ó, o meu primeiro ponto. Então, vou pegar as duas alcinhas do meu primeiro ponto. E aí, eu vou fazer aqui um pontinho. Então, eu já fiz um ponto no anel mágico, que é o fechamento, e um ponto na cabeça, que é esse aqui que eu tô fazendo. Gente, começou a chover, não sei se vocês estão escutando, se vai dar para eu reduzir o barulho da chuva, mas tá tão gostoso. Tava muito calor aqui. Do ponto da cabeça, vai sair aqui 80 correntinhas. No caso, para minha tensão de pontos, eu gosto de estar fazendo 80 correntinhas, porque fica certinho para mim, gente. 16, 17 centímetros de tamanho tentáculo sem esticar, tá? Então, eu vou fazer as 80 correntinhas, depois eu vou voltar fazendo o meu tentáculo, e aí que eu vou prender aqui no fechamento. Então, vamos dizer assim, ó, fechamento, vamos falar cabeça. Eu vou fazer aqui as 80 correntinhas. Terminei, então, as minhas 80 correntinhas. A partir aqui, ó, da segunda correntinha, eu volto fazendo 3 pontos baixos para cada correntinha. Como eu virei aqui, ó, eu vou colocar aqui só 2. Então, aqui eu já fiquei com 3 pontinhos. Na próxima correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos.
No próximo, eu faço mais 3. E aí, vocês notem que vai começar a enrolar. Ó. Vai começando a enrolar. Você pode deixar para enrolar só no final, ó. Aqui ele já tá enrolado, mas não é assim que eu quero. Eu quero que ele fique bem enroladinho, ó. Mas você pode estar fazendo todos os tentáculos e deixar para enrolar depois, no final. Ou a cada tentáculo que você fizer, você já vai enrolando. Ó. Olha. Eu fiz então aqui os 3 pontinhos em cada correntinha e ficou faltando aqui 12 correntinhas. Aí você ajeita aqui, ó, tá vendo a correntinha de frente para você. E agora nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada correntinha em 6 correntinhas seguidas. Então, nós vamos fazer 12 pontinhos, sendo 2 pontinhos em cada correntinha. Vamos lá, 2 pontinhos baixos. Fiz 2 aqui. Na próxima correntinha, 2. E assim eu vou fazer até a 6ª correntinha. Fiz então aqui as 6 correntinhas com 2 pontinhos baixos, me sobraram aqui 6 correntinhas. E aqui, nessas 6 correntinhas, eu vou colocar um ponto baixo em cada uma. Já foi 1, 2, ó, deixei o último pontinho para fazer com vocês. O último pontinho é aqui, ó, tá vendo? As 2 alcinhas do ponto e aqui, ó, é a nossa última correntinha. Coloquei o pontinho. Agora, o que que eu vou fazer depois que eu terminei esse primeiro tentáculo? Eu vou trazer aqui, ó, o nosso fechamento. Eu vou no primeiro ponto que nós fizemos aqui, ó, tem que ser aumento aqui. Lembra que nós vamos fazer 16 pontos. E aqui eu vou colocar o pontinho do aumento. Então, eu venho aqui, ó. Tá vendo que saiu daqui? Que é o primeiro ponto? Então, agora, eu fiz o aumento aqui no fechamento, agora eu vou vir aqui, ó, no segundo ponto, pontinho do lado ali do começo, tá vendo? E vou fazer um ponto. Aqui, no corpo, sempre vai ser um ponto, tá? Aqui no corpo, a gente não vai aumentar. Aí, eu vou voltar aqui, ó, no nosso fechamento, na correntinha seguinte, que é o pontinho, pego as 2 alcinhas aqui e faço um pontinho baixo. Venho no pontinho seguinte,
do corpo e faço um ponto. E daqui vai sair as minhas 80 correntinhas para eu estar fazendo aí o meu segundo tentáculo. Segundo tentáculo pronto, agora eu vou fazer aqui o meu terceiro tentáculo. Então, primeiro eu vou terminar esse daqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto onde é o aumento. Tá dando para ver onde saiu o ponto? Então, eu venho aqui e vou fazer o aumento. Agora, eu venho no corpo, aqui na cabeça. Vocês sempre olham aqui atrás, ó, para ver onde é que saiu o ponto. Tá vendo ele aqui, ó? Ele tá aqui nessa correntinha. Sempre deixa a linha aqui pra frente, para não atrapalhar. E aí, aqui você vem na próxima correntinha. Aqui saiu o ponto, aqui é o meu próximo ponto. Então, aqui eu pego as duas alcinhas e faço um ponto. Volto, porque aqui eu já fiz o aumento. Agora, eu preciso começar outro aumento aqui. Então, eu faço um ponto aqui. E venho de novo pro corpo, no ponto seguinte, que é esse daqui. Ó. E daqui vai sair as minhas 80 correntinhas para eu começar de novo o meu terceiro tentáculo. Então, vamos recapitular aqui para vocês entenderem. Fiz as 80 correntinhas, voltei preenchendo, fazendo tentáculo e vou terminar aqui o meu aumento. Terminei o meu aumento, eu venho, faço um ponto no corpo e depois eu volto fazendo novamente um ponto aqui no fechamento, que vai começar novamente um aumento. Depois eu venho pro corpo, faço outro ponto na correntinha seguinte e subo o tentáculo, tá? Vou fazer as 80 correntinhas e volto pra gente estar terminando o terceiro tentáculo. Terceiro tentáculo, então, aqui finalizado. Já coloquei a minha linha aqui, ó, que eu tô trabalhando aqui pra frente. Já arrumei aqui o meu fechamento. E agora, eu vou terminar aqui esse tentáculo. Então, eu vou voltar aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar o ponto aqui para terminar o tentáculo. Aqui onde a gente começou o pontinho, primeiro pontinho, e agora eu vou precisar de outro pontinho aqui para o aumento. Então, eu venho aqui e coloco o meu pontinho. Terminei aqui o meu aumento. Agora, eu vou fazer o processo novamente. Eu vou vir aqui no corpo, virei aqui, ó, localizo onde foi que eu coloquei o ponto e onde é o meu próximo ponto, que no caso é esse daqui. Eu vou introduzir a minha agulha, vou pegar aqui, ó,
as 2 alcinhas, no caso é o ponto, e vou fazer aqui um pontinho baixo. Agora eu vou colocar um ponto aqui no fechamento. Ó, aqui. Venho aqui, coloco um ponto aqui no fechamento, que vai ser o meu primeiro ponto, que na hora que eu for terminar aqui o meu tentáculo, vai ser aqui, tá? E aqui eu volto, ó, localizo no corpo onde é o próximo ponto, tá vendo aqui? Peraí, que eu vou mostrar certinho. Ó, dá para ver certinho onde foi que eu coloquei o ponto e o próximo ponto. Então, eu venho aqui no próximo ponto, pego as 2 alcinhas, faço um pontinho baixo. E aqui eu vou dar sequência, vou fazer 80 correntinhas, e aí eu vou voltar, depois que eu terminar o tentáculo, vou terminar ele aqui no meu aumento, e assim eu vou fazer por toda a volta. Eu fiz 3 tentáculos com vocês, e aí, quando eu estiver fazendo o último tentáculo, eu vou voltar pra gente dar continuidade aqui no nosso polvinho. É só pegar o jeito, tá, gente? Olha só. Então, esse polvinho fazendo assim, ó, nós já fazemos tentáculo, junto aqui com o corpo, e já fechamos. Olha que maravilha! Façam aí, vocês vão adorar fazer o polvinho dessa forma. Já já eu volto. Pessoal, então eu fiz aqui, ó, 2, 4, 6, 7. 7 tentáculos. E eu voltei aqui agora para mostrar para vocês como dá certinho a contagem de pontos, se vocês fizerem da forma que eu ensinei, sem aumentar pontos aqui, sem diminuir. Vocês vão ver que quando chega no final, dá certinho, tá? Então, aqui, ó, 7º tentáculo. Vou vir aqui, ó, no pontinho que eu comecei, que é no aumento do fechamento. E vou fazer um pontinho baixo. Agora, eu vou pro corpo. Venho aqui, localizo onde que eu fiz o último ponto, e no ponto seguinte, ó, aqui eu fiz o último ponto, o ponto seguinte é esse daqui, eu vou introduzir a minha agulha, vou pegar as 2 alcinhas e vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, eu vou vir aqui, ó, no último ponto que sobrou pra mim. Olha aqui, ó, o último ponto. E vou fazer um ponto baixo. Na hora que eu terminar o meu 8º tentáculo, eu vou fechar ele aqui. Então, eu fiz esse ponto e agora eu venho no corpo, que é de onde vai sair o tentáculo. E aqui vai ter sobrado para mim também um ponto. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Ponto do corpo. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Ó, tá vendo aqui? Esse é o meu último ponto do corpo, de onde vai sair aí o meu último tentáculo. Então, vamos lá. Vou colocar esse enchimento aqui pra dentro. E vou pegar aqui, ó, o meu último ponto. Vou fazer
um ponto baixo. Olha aqui. E agora eu vou fazer aqui as minhas 80 correntes. E quando eu terminar de fazer o meu último tentáculo, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, então eu terminei o último tentáculo aqui do polvo. Então, eu fiquei, ó, com 2, 4, 6 e 8 tentáculos. Agora, a finalização aqui é bem simples. Eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz o ponto do aumento e vou fazer aqui o último ponto de aumento. E aí, eu vou vir aqui, ó, pro último pontinho. Tá vendo que ficou um pontinho aqui? Ó, deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui, ó. Ficou esse ponto. Então, eu venho aqui e faço o último ponto. E aí, eu posso estar cortando aqui meu fio. Tiro aqui, ó, da agulha e agora eu vou fazer o arremate. Agora, aqui no arremate, eu posso estar tirando o marcador com muito cuidado. Eu vou tirando assim, ó, pra não puxar e marcar o trabalho. Aqui tem aquele fio do começo do anel mágico, eu coloco aqui na agulha de tapeceiro, passo aqui, ó, por dentro. E aqui, ó, eu vou fazer o meu fechamento. Eu passo aqui a agulha, ó. E aí, eu venho aqui por dentro e encontro esse fio aqui. Ó. Olha aqui. E aqui, ó, no mesmo buraquinho, né, saiu os 2 fios, eu vou dar um nó. Coloco os 2 fios aqui na agulha, entro aqui, ó, no mesmo lugar que esses 2 fios saíram, e passo, saio aqui, ó, em qualquer lugar, trabalho, passo umas 2 vezes, se caso sair a fibra, é só voltar, tá? E aí, eu corto aqui a sobra do meu fio. E agora, eu vou mostrar pra você aqui como ficou o nosso polvinho. Eu só quero que vocês vejam que acabamento perfeito. Olha aqui. É um polvo que, enquanto você vai crochetando ele, você já vai colocando os tentáculos, não precisa de costura no final. Olha que maravilha, que bênção, gente. Você faz rapidinho isso daqui. Vamos finalizar, então, aqui com as barbatanas? Agora, eu vou fazer
os tentáculos do polvinho. Lembra dos pontinhos que eu fiz em BLO? E ficaram essas alcinhas aqui, ó, aparecendo para mim? Nessas alcinhas que eu vou fazer aqui os tentáculos do polvo. Então, eu vou escolher aqui um lado e vou introduzir aqui, ó, a minha agulha. Essa cabeça voltada aqui para mim. Eu vou pegar o fio. Vou prender aqui. Puxar. Depois, esse fio aqui, ó, eu uso para arremate. E agora, eu vou fazer 4 correntinhas. Essa correntinha aqui, ó, primeiro pontinho, já conto como uma corrente. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, 3 correntinhas e 4 correntinhas. Pulo uma argolinha e na próxima eu faço um pontinho baixo. De novo. Faço 4 correntinhas. 3, 4. Pulo uma argolinha e no próximo aqui, ó, eu faço um pontinho baixo. Então, eu vou fazer dessa forma por toda a volta. 4 correntinhas, pulo uma argolinha, na próxima, um ponto baixo. 4 correntinhas, pulo uma argolinha, na próxima, um pontinho baixo. Eu vou fazer o meu aqui e já já eu volto pra gente continuar. Olha, eu fiz aqui 7 barbatanas e voltei aqui para mostrar para vocês o término, como que eu vou fazer a 8ª. No caso, o acabamento certinho, né? Porque aqui nós fizemos em BLO e fica um degrau, mas esse degrau ele não vai interferir em nada, pelo menos nesse trabalho aqui, tá? Então, eu vou fazer as 4 correntinhas. Fiz as 4 correntinhas e venho aqui, ó, na mesma argolinha que saiu a primeira barbatana, o primeiro pontinho da primeira barbatana. Eu venho e faço um ponto baixo. Depois que vocês terminarem, veja se tem 8 barbatanas certinho, 8 argolinhas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, porque são 8 tentáculos. Agora, nessa primeira argolinha, eu vou colocar um ponto baixo. Tirar aqui. Ó, nessa argolinha eu vou colocar um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Então, eu vou começar aqui com 2 pontos baixos. Vou subir 2 correntinhas e vou voltar aqui, ó, na mesma argolinha e vou colocar aqui 3 pontos baixos. Mas essas 2 argolinhas que eu subi aqui, o pontinho já vão contar como meu primeiro ponto. Então, eu vou colocar mais 2, né? Então, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho mais um.
Fiquei com 3. E aqui eu coloco mais um ponto baixo. Opa, escapou. E mais um ponto baixo. Então, recapitulando, eu vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo. Só que nesse ponto baixo, eu vou subir 2 correntinhas. Vou fazer um ponto alto. Então, essas correntinhas e esse ponto alto que eu vou fazer, eu vou ter aí 2 pontos. Faço mais um ponto para dar um total de 3 pontos altos e termino aqui com 2 pontinhos baixos. Agora eu vou para minha próxima argolinha. E vou fazer o mesmo processo. Olha só. Faço um pontinho baixo. Dois pontinhos baixos. Subo 2 correntinhas, que já vai ser aqui um ponto alto para mim. Faço mais um ponto alto. Depois eu faço mais um ponto alto. E aí, eu termino aqui dentro dessa argolinha com 2 pontinhos baixos. 1. E 2. E aí, conforme você vai fazendo aí, fazendo as 8, né? As 8 barbatanas, vai ficando assim, olha. Eu vou terminar aqui e volto pra gente fazer o acabamento do final. O arremate é simples, a minha linha já tá aqui na agulha. E eu venho aqui atrás, vejo um pontinho aqui qualquer, por esse aqui. Dou um nozinho. Ó. E aí, eu escondo esse fio. Eu tenho um fio aqui, ó, que é o fio do início, ó, pra ficar bem arrematadinho, pode dar um nozinho aqui, ó. Vai ficar bem firme. Deu nó. Coloca as linhas aqui na agulha. E esconde aqui por dentro do polvinho. Ó, sai aqui. Puxa bem, ó. E corta o fio. E ficou pronto o polvinho sem costura. Eu desenvolvi essa forma de estar fazendo esse polvinho sem costura, porque tem muita gente que detesta costura. Muitas artesãs não gostam de costurar. E muita gente desiste de fazer amigurumi, porque quando chega na hora da costura, não dá conta, acha que não vai conseguir, mas tudo é treino, tá? Mas quando é possível fazer uma peça assim, ó, totalmente sem costura, dá um alívio, né? A intenção desse vídeo, então, foi mostrar esse corpinho, esse polvo sem costura. Os olhos, a boca, chupetinha, eu já tenho vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link dessas aulas no primeiro comentário fixado. Então, vamos lá?
Vamos enfeitar esse polvinho aqui. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a você por ter ficado até aqui comigo. E vou deixar aí para vocês a imagem desse polvinho aqui, tanto com chupeta quanto com boquinha e olho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu aguardo vocês na próxima. Um grande beijo e fiquem com Deus.